Há um detalhe que quase ninguém percebe. Pensar positivamente não é sobre repetir frases bonitas. É sobre mudar a forma como você interpreta o que acontece com você. O pensamento positivo não nasce da negação da dor. Ele nasce do entendimento. Nasce quando você começa a enxergar sentido até naquilo que te feriu. Carl Jung dizia que o ser humano não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas tomando consciência daquilo que o habita. Pensar positivamente é exatamente isso. É deixar de ser refém das suas reações automáticas. É começar a escolher o que você quer nutrir dentro da sua mente. E talvez esse seja o maior desafio de todos. Parar de pensar como a pessoa que você foi e começar a pensar como a pessoa que você quer se tornar. Porque no fundo ninguém te ensinou a pensar. Você aprendeu a reagir, aprendeu a repetir, aprendeu a acreditar que o mundo é do jeito que disseram que era. Mas hoje eu quero te mostrar outra forma. Um caminho silencioso, mas transformador. Um caminho em que você aprende a pensar de forma que sua mente trabalhe a seu favor, e não contra você. Pensar positivamente não é viver no mundo da imaginação. Não é dizer, tá tudo bem quando claramente não está. Pensar positivamente é manter uma postura mental que te permita agir com lucidez, mesmo quando tudo parece desabar. É um tipo de força que não grita, uma coragem que não precisa provar nada, porque o pensamento positivo verdadeiro é silencioso, maduro e disciplinado. E é aí que a maioria erra. As pessoas confundem positividade com fuga. Acham que ser positivo é ignorar a realidade, quando na verdade é enfrentá-la com uma nova consciência. O que destrói a mente não é o que acontece, mas o significado que você dá ao que acontece. Por isso, se você mudar o significado, muda também o peso. E quando o peso muda, a vida se torna suportável novamente. A sua mente é como um filtro. Tudo o que entra passa pela lente das suas crenças. Se você acredita que nada dá certo, até as oportunidades certas parecerão erradas. Mas se você treina o olhar para o que constrói, começa a perceber que até as quedas estavam te empurrando para o lugar certo. Por isso, se você mudar o significado, muda também o peso. E quando o peso muda, a vida se torna suportável novamente. A sua mente é como um filtro. Tudo o que entra passa pela lente das suas crenças. Se você acredita que nada dá certo, até as oportunidades certas parecerão erradas. Mas se você treina o olhar para o que constrói, começa a perceber que até as quedas estavam te empurrando para o lugar certo. Quantas vezes você pensou o pior só para não se frustrar? Quantas vezes duvidou de algo bom só porque estava acostumado a esperar o ruim? Jung dizia que o que negamos nos controla. E enquanto você nega o seu medo, ele continuará conduzindo seus pensamentos, mesmo quando você acredita estar sendo realista. Pensar positivamente é, antes de tudo, parar de negar que há medo em você. É olhar para o medo, entendê-lo e escolher pensar diferente mesmo assim. Porque coragem não é ausência de medo, é agir apesar dele. A mente que reclama é a mesma que se recusa a aprender. E a mente que agradece é a mesma que se abre para o crescimento. O pensamento positivo é, portanto, um treino, não um dom. Você não acorda otimista. Você se educa para isso, dia após dia, pensamento após pensamento. Imagine que sua mente é como um jardim. Cada pensamento é uma semente. Se você planta reclamações, colhe insatisfação. Se planta gratidão, colhe serenidade. Mas não espere resultados imediatos. Toda mudança mental começa invisível. Primeiro você muda a forma de olhar. Depois, o mundo começa a responder. Por isso, comece pequeno. Não tente pensar positivo o tempo todo. Basta começar observando os pensamentos negativos sem se identificar com eles. Ao invés de pensar, isso sempre dá errado, pergunte a si mesmo, será que dá errado mesmo? Ou será que estou olhando da mesma forma de sempre? Mudar o diálogo interno muda o rumo da sua vida. E se você acha que isso é pouco, pense no quanto sua vida já foi definida por um único pensamento repetido muitas vezes. A mente acredita no que você repete. Então,
Treine-a para acreditar no que te fortalece. Quando algo der errado, ao invés de perguntar, por que comigo, me pergunte, o que posso aprender com isso? Essa simples troca de pergunta muda o seu nível de consciência, porque o foco sai da dor e vai para o crescimento. E é justamente nesse ponto que você começa a retomar o controle da sua vida. Aliás, se você sente que está tentando mudar, mas sua mente te puxa de volta para os mesmos padrões de sempre, existe uma forma prática de reorganizar esse processo. No e-book Um Dia de Cada Vez, 30 Dias para Retomar o Controle da Sua Vida, você aprende, passo a passo, a criar essa reeducação mental. Nada de frases prontas ou promessas mágicas. É um exercício de disciplina emocional e clareza. São 30 dias em que você aprende a construir uma mente mais equilibrada, organizando não só seus pensamentos, mas também sua rotina emocional. Porque pensar positivamente é consequência de uma mente organizada. E uma mente organizada é o primeiro passo para uma vida com propósito. Você pode acessar o e-book pelo link na descrição. Comece hoje esse processo silencioso de mudança, sem precisar esperar o momento certo. Porque o momento certo é sempre agora. Há uma grande diferença entre pensar positivamente e fingir que está tudo bem. Pensar positivamente é aceitar o que é, mas escolher o que fazer com isso. A maioria das pessoas vive entre dois extremos, ou dramatizam tudo, ou fingem que nada aconteceu. Ambos são caminhos que levam à dor. O equilíbrio está no meio. A maturidade emocional não elimina os pensamentos negativos, ela apenas não deixa que eles tomem o controle. Você vai continuar sentindo raiva, medo, dúvida, mas também vai aprender a não se identificar com esses estados. Vai perceber que o pensamento é apenas uma sugestão da mente, não uma ordem. E quando você entender isso, a mente deixará de ser um campo de batalha e se tornará um lugar de escolha. Porque tudo o que você pensa, você alimenta. E tudo o que alimenta, cresce. As pessoas mais fortes são aquelas que aprenderam a conversar com os próprios pensamentos. Elas não precisam parecer positivas. Elas se tornaram estáveis. E isso não acontece de um dia para o outro. A mudança começa no silêncio. Naquelas noites em que você escolhe não se entregar ao drama. Naqueles dias em que você decide acreditar um pouco mais, mesmo sem motivos. A vida não muda quando tudo melhora. Ela muda quando você muda a forma de pensar sobre o que vive. Quando algo não sai como o esperado, a mente negativa diz, tudo sempre dá errado. Mas a mente treinada responde, tudo está me ensinando algo. Essa simples diferença cria um destino completamente novo. E é isso que Jung quis dizer quando falou sobre o poder da consciência. Porque quando você muda o pensamento, você muda o sentido. E quando muda o sentido, muda o rumo da vida. Pensar positivamente é um ato de coragem. É escolher ver o que há de bom sem negar o que há de difícil. É continuar acreditando, mesmo quando ninguém entende a sua fé. O pensamento positivo não é ilusão, é resistência. É a decisão silenciosa de continuar, mesmo quando a mente grita para desistir. E um dia, sem perceber, você vai olhar para trás e entender. Não foi sorte que te salvou, foi o jeito que você aprendeu a pensar. Então, a partir de hoje, não lute contra seus pensamentos, reeduque-os. Não fuja da dor, entenda o que ela quer te ensinar. E, principalmente, não espere o mundo melhorar para mudar sua mente. Mude sua mente, e o mundo começará a mudar. Se esse vídeo te fez pensar, curta para que mais pessoas também despertem. E comente. Eu escolho pensar de forma diferente a partir de hoje. Essa frase simples vai te lembrar que o poder está onde sempre esteve, dentro de você. Se você é novo aqui, inscreva-se no canal. Aqui, todo vídeo é um convite para você se reconectar com o que realmente importa. Nos vemos no próximo vídeo.